Nossa reflexão de hoje quer falar com você que ainda não encontrou Jesus, ainda não encontrou de fato a presença dele. A gente vem falando já há dias aqui nas nossas reflexões sobre essa presença de Jesus, a presença verdadeira mesmo. Aquele momento onde você sente que Jesus está contigo nas suas decisões, no seu discernimento, nas suas atitudes. Hoje, a frase que vem para impactar você é a seguinte: basta querer. Basta você querer. Hoje a pergunta que a gente faz para você responder aí é: você quer que Jesus esteja contigo? Pense aí. E se você quiser, se você aceitar, Ele com toda a sua misericórdia e compaixão estará contigo. Mas note também que quando você aceita Jesus estar contigo, significa que você aceita que Jesus conduza os teus passos. Aceitar mais ou menos Jesus não existe. Eu aceito Jesus só nos momentos em que me convém. Por exemplo, tem momentos da nossa vida, principalmente quando a gente está mais desesperado, a gente tende a chamar mais pelo nome de Jesus, né? Jesus, me ajuda aqui, tô perdido. Jesus, tô passando por uma situação aqui, eu preciso da tua ajuda. Mas aceitar verdadeiramente Jesus independe de situações que você esteja passando, sejam elas situações dificultosas ou situações boas, na felicidade, naquele momento em que a alegria toma conta do teu coração. Naquele lugar que de repente você quer tanto ir, mas Jesus fala: não, meu filho, aqui não. Não permito que você vá até aí. Aquele momento em que a sua teimosia precisa ser um pouco afastada para que você deixe Jesus tomar conta da tua vida. A pergunta continua a mesma. Você aceita Jesus verdadeiramente? Você topa viver essa vida com Ele? Você topa ter esse discernimento real de Jesus? E a resposta vem através da música daqui a pouco. Basta você querer. Talvez você está ouvindo o rádio agora e está se perguntando: onde é que está Jesus? Eu tento olhar para todos os lugares, eu tento ir para algum canto aí da minha casa, eu tento procurar Ele nas felicidades mundanas e eu não consigo achar Jesus. Onde está esse Jesus que vocês e as igrejas e os pregadores e os pastores e os padres, onde está esse Jesus que vocês tanto falam? Talvez você que está ouvindo o rádio não está conseguindo enxergar Jesus. Santo Agostinho, em um trecho de uma obra que ele deixou, a obra, salvo engano, se chama Antes Tarde do Que Nunca, algo do tipo, e ele fala um pouco sobre essa questão de você não conseguir enxergar Jesus pro lado de fora. Ele diz o seguinte num trecho: eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Santo Agostinho tentou procurar Jesus na sua inteligência. Santo Agostinho foi um cara extremamente inteligente, foi uma pessoa que tinha um intelecto muito avançado, era como se fosse um cientista daquela época, um pesquisador, alguém que... É um doutor da igreja, doutor da igreja. Isso, mas Santo Agostinho, ele demorou um tempo ainda para se converter. Antes disso, ele era um pesquisador, um cara que ele tinha uma inteligência diferente. Foi assim, a mãe dele que lutou para ele. Na verdade, assim, né? Isso, da conversão. Falavam de Deus, Jesus Cristo, passagem aqui na Terra, mas ele, como muito curioso, até mesmo às vezes considerado teimoso. Sim. Aí a mãe dele, ao longo de todos esses anos, ficou rezando por ele para a conversão dele. O pai de Santo Agostinho também não seguia, era cristão. Não era cristão, não seguia, mas antes de sua morte ele se converteu.
E a mãe de Santo Agostinho passou vários e vários anos rezando para que ele se convertesse. E como ele era considerado até muito teimoso, ele queria saber mesmo, mas tá, quem é Jesus? Quem foi Jesus? Então ele resolveu estudar, ele resolveu pesquisar. E mais do que isso, ao longo de toda essa decisão da vida dele, que é uma decisão de vida, eu tenho certeza, eu pesquisei, eu fiz até uma apresentação em breve na catequese, ano passado, sobre Santo Agostinho. Muito inteligente e tal, mas o discernimento, o Espírito Santo foi quem guiou Santo Agostinho. Não tem explicação. A gente até trouxe aqui o Espírito Santo. Sobre essa questão da inteligência humana versus inteligência do Espírito Santo, né? O fato é que nessa obra, o resumo da obra é: antes tarde do que nunca, mas procurar Jesus em coisas é diferente de procurar Jesus no lado de dentro aí, no seu interior. Santo Agostinho diz: eis que habitava dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Ele procurava em lugares onde Jesus não queria que ele procurasse. Jesus quer que você olhe para si agora. Jesus quer que você sinta ele. Jesus não é aquele que vai aparecer na sua frente, materializar na sua frente e te dizer: ô meu filho, acorda pra vida, estamos em 2026, bora se mexer. Jesus quer que você sinta ele. E um desses sentidos é, de fato, esse discernimento que Santo Agostinho teve lá atrás. Esse discernimento que você, de repente, está precisando agora, nessa reflexão. Portanto, a pergunta que eu faço nessa reflexão é: você quer Jesus na sua vida? Você aceita caminhar com ele? E a resposta vem através da música daqui a pouco. A música se chama Basta Querer. Basta Querer. Essa mãe, a mãe de Santo Agostinho, ficou, diz que de 30 a 33 anos rezando pelo filho. Para conversão. Não foi tipo assim, vou rezar uma semana, um mês e... Foram mais de 30 anos pedindo para Deus para que o filho seguisse o caminho na qual ela tanto queria, na qual ela tanto pedia. E olha a importância do pedido de uma mãe, né? A gente fala sobre Maria, a gente fala da intercessão de Maria, a gente fala da mãe de Santo Agostinho. A mãe de Santo Agostinho é Santa Mônica. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. De 30 a 33 anos rezando, pedindo para a conversão total do filho. E você imagina a alegria dessa mãe depois, né? De ter acompanhado o crescimento espiritual do filho, ele com tanto discernimento, ajudando outras pessoas. E foi exatamente isso que Santo Agostinho deixou escrito também, falando, né? Falando sobre essa fé, falando sobre a fé verdadeira, sobre levar para tantos e tantos lares. Ele sempre deixou muito claro isso. São várias frases marcantes. Eu não vou conseguir falar todas agora aqui e não vou relembrar também trechos da apresentação que eu falei. Foi ano passado, lá na catequese, porque é bem extensa mesmo a história assim, de Santo Agostinho, mas vale muito a pena você se aprofundar. E falando sobre esse querer, Martin citou aqui que Santo Agostinho disse que é momento em que ele quer que a gente olhe para si mesmo, né? Foi esse último exemplo que o Martin trouxe aqui. E diz nessa reflexão: às vezes, quando nós estamos tentando fazer algo melhor na vida, nós podemos nos encontrar olhando para trás e sentindo falta da versão antiga de nós mesmos. Aquela que parecia se divertir mais, não se importar tanto com as escolhas e que não levava a fé tão a sério. De repente você tinha fé, né? Mas era aquela fé morna, às vezes fria, e às vezes quente, como o Martin citou aqui no início da reflexão, só quando precisa, né? Aí aquela fé fervorosa. De repente você fica olhando para trás e relembrando disso. Mas calma lá. No entanto, o apóstolo Paulo diz que na versão antiga você não era livre. Você estava preso em comportamentos que não eram bons na verdade. É fácil imaginar que o passado foi melhor do que hoje, especialmente quando o presente está difícil. Mas às vezes, o que parece mais fácil não significa que foi melhor para nós. Hoje, em vez de olhar para trás e se perder no que era, celebre como você cresceu em sua fé e a liberdade que você tem. Você que está nesse processo de crescimento da sua fé, ou você mãe que reza pelo teu filho,
por essa conversão total. Exemplo de Santa Mônica, que continuou rezando pelo filho mais de 30 anos. Ou você, filho, que reza pelos seus pais, para que eles vão para a igreja, para que eles sintam esse amor incondicional de Jesus, de Maria. Para de repente o pai, a mãe, perdeu um pouco da fé por circunstâncias aí no meio do caminho, mas você continua rezando para que eles sintam novamente esse amor incondicional de Deus. Para você que reza pelo amigo, reza pela amiga, para você que de repente fazia parte de ciclos de amigos, que na qual às vezes fazem isso que eu citei aqui há pouco, tem a fé, mas ela é morna, fria às vezes, quase congelando. Continue rezando.